que você é? O que nós somos? Você nada mais é do que fruto da sua escolha e da sua decisão. O que você tem hoje é o que você decidiu ter. Padrão de vida, o tipo de casamento que você tem, de relacionamento com a membresia da sua igreja, se você tem disposição ou se você é passivo, omisso, preguiçoso, porque tudo é uma decisão, tudo para nós é uma escolha. Todos os dias você acorda e você, é lindo isso, né? Que Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher se a gente quer viver o propósito de Deus ou se a gente não quer viver o propósito de Deus, se a gente quer crescer com Cristo ou a gente quer ficar da mesma estatura, ou a gente avançar para a estatura do varão perfeito que é Cristo. Ou você decide também se você quer ficar na superfície, às margens, ou se você vai para o profundo de Deus. Somos nós que escolhemos. Tem pessoas, não sei se você acredita nisso, não sei se é lá só que acontece, mas você acredita que tem pessoas que já escolheram zerar uma série da Netflix, mas nunca zeraram a Bíblia? Você acredita? Não sei se é lá só na VB que acontece isso. Mas essas pessoas zeram uma série da Netflix, mas nunca zeraram a Bíblia. Tem pessoas que escolhem no dia do culto ir para um jogo de futebol. O time dele está jogando e é a final do campeonato. Ou ele quer ir para o estádio, ou ele fala o seguinte: não, eu vou ficar em casa, porque o pastor Antônio vai compreender, porque é o meu time de futebol, o time do coração. E eu vou ficar em casa assistindo. É dia do culto, mas faltar um domingo só, são escolhas. Nós temos escolhas. E é interessante, deixa eu só abrir um parênteses, porque o culto chama culto de quê? Culto de celebração. Sim ou não? Então vamos lá. Posso ser um professor para você agora? Rapidamente, só um professor. Celebração. O que é a celebração? A celebração nada mais é do que o ápice da valorização. Aquilo que você valoriza é aquilo então que você vai celebrar. Sim ou não? Então a celebração é o ápice da valorização. Vamos dar um exemplo no casamento. Se o marido valoriza a esposa, então ele celebra a esposa. Se o marido não valoriza a esposa, ele só usa a esposa. Aquilo que você não celebra é porque você só usa aquilo. Então, presta atenção, no futebol, como que é no futebol? Quem é corintiano aí? Tem alguma universal por aqui? Porque a sessão descarrega lá, né? A sessão descarrega na universal. Vamos pegar, porque uma torcida mais chata é do Corinthians, né? Imagina só. Por que o pessoal vende tudo, vende carro, aliás, não compra nem arroz, feijão, não compra nem tênis para os filhos, nem compra comida para casa, mas se tiver um jogo do Corinthians, eles vão para o estádio, não é? Sim ou não? E chegando lá no estádio, tá todos aqueles caras tudo reunidos, 60 mil homens, mulheres lá reunidos. Por quê? Eles valorizam a mesma coisa, sim ou não? Eles valorizam a mesma coisa. Aí o Corinthians vai lá e faz um gol. Aí a valorização agora passa para outra fase. Eles agora vão celebrar. E como que eles celebram? Porque eles valorizam a mesma coisa, está valorizando o Corinthians. O Corinthians fez o gol, agora eles vão celebrar. Como que eles celebram? Eles vão lá, nunca nem viram, nenhum nem o outro, na vida. O cara está sem camisa, não tomou banho a semana inteira. Suvaqueira, chulé, tudo de ruim. Suado lá, tudo suado todo. O cara vai lá e abraça e ainda beija. Por quê? Por quê? Porque eles estão celebrando, porque eles valorizam a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você falta no culto? E por que você acha ruim do seu irmão, se ele está aqui celebrando a mesma coisa que você, valorizando a mesma coisa? Não importa se ele está sujo. Não importa quantos erros ele teve. O que importa é que ele veio valorizar a Cristo. E quando ele está na igreja valorizando a Cristo,
Você deveria celebrar com ele. Mas por que a gente faz acepção de pessoas? Simples. Se você não celebra, porque você não valoriza a mesma coisa que o outro valoriza. Por que fica um brigando com o outro dentro da igreja? É porque ainda não descobriram que deveriam valorizar a mesma coisa e celebrar a mesma coisa. Igrejas fortes são igrejas que sabem escolher aquilo que realmente tem valor. Então escolhas são fundamentais na minha vida e na sua vida. Escolhas são fundamentais. Eu queria falar sobre escolha, pode ser? Então, quando você faz uma escolha, você está construindo o seu futuro. O nosso futuro é construído através das nossas escolhas. Então, tem muitas pessoas que querem toda uma floresta, mas Deus só vai colocar uma semente na sua mão. E é interessante, uma semente pode se tornar uma grande floresta, uma grande lavoura, dentro que haja cultivo. Ela pode se tornar. E é interessante que Deus só dá uma semente. Por quê? Quando você corta um fruto, você consegue contar quantas sementes tem dentro de um fruto, sim ou não? Mas você nunca vai conseguir contar quantos frutos tem dentro de uma semente. Nunca. A gente sempre quer escolher as coisas grandes, as melhores, as pessoas mais tops da galáxia. Sempre dentro da igreja tem aqueles grupinhos, aquelas tropinhas, porque são as escolhas que as pessoas fazem. Mas elas não percebem que Deus não trabalha assim. Deus sempre vai fazer eu e você escolher uma única semente. Se cair em terra boa, filho, vai crescer a 30, 60 e a 100 por um. Então, eu e você somos a nossa decisão. Eu sei que tem muitas pessoas que falam o seguinte: nós somos aquilo que a Bíblia diz, eu sou, amém? Sim ou não? Mas se você não decidir todos os dias viver o verdadeiro evangelho, você não vai estar na estatura do varão perfeito. Então, todos os dias nós temos uma decisão. Então, o que é decisão? Cisão, cortar fora. Então, todos os dias eu tenho uma escolha, então a escolha de cortar aquilo que me atrapalha, viver a vontade de Deus. Decisão, cortar fora. Você sabe que incisão, cortar dentro. Circuncisão, cortar ao derredor. Mas decisão é cortar fora. Então eu e você temos uma escolha todos os dias de cortar tudo aquilo que nos atrapalha a viver a vontade de Deus. Porque o diabo vai trabalhar todos os dias para que você não escolha o que Deus quer para a sua vida. Todos os dias. Todos os dias vai ter um pretexto para você não vir para o culto. Tem pessoas que falam o seguinte: nossa, hoje o pastor não está no manto, não está no óleo, hoje ele não está no azeite, que palavra ruim. É porque você espera alguém morrer aqui para que você tenha uma sobrevida na semana. Você escolhe que alguém morra para que você viva. Imagina se todos nós morrêssemos para que a igreja sobrevisse. Porque se uma semente cair no solo, se ela não morrer, não frutifica. Então a nossa vida é escolha, e o diabo vai trabalhar todos os dias para te tirar essa escolha. Então todos os dias eu preciso reafirmar a minha identidade de Cristo, eu preciso reafirmar o que Cristo tem para mim, eu preciso reafirmar o que eu sou em Cristo. E aí eu queria falar sobre escolhas, eu queria falar sobre 2 irmãos com você, lá do Antigo Testamento. Um que tinha uma bênção, mas ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Trocou a promessa por uma necessidade. Trocou a promessa por uma vontade passageira. Escolheu algo e sacrificou o futuro dele. Quantas pessoas estão dentro da igreja escolhendo coisas que sacrificam o seu futuro em Cristo? Eu quero falar sobre Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. Ele teria a bênção da primogenitura sobre ele. O que é a bênção da primogenitura? Imagina só, você cuidar de todos os bens da sua família, ainda mais se for uma família muito rica. Você cuidar de tudo, você tomar e ter a palavra final. É o primogênito, você tem a bênção, você vai administrar agora tudo o que a família tem.
Era isso que Esaú tinha. Mas um belo dia, por causa de uma fome, de uma necessidade, de chegar cansado. Quantas pessoas eu já vi dentro da igreja, porque falaram, nossa, eu estou tão cansado, eu vou jogar isso tudo para cima, eu não quero mais viver isso aqui, eu não quero mais saber de célula, eu não quero mais liderar o ministério infantil, essas crianças dão muito trabalho. Quantos chutaram o balde? Por causa do cansaço. É interessante que a palavra fala que os confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E quer que continue? Mas permanecem para sempre. Como que você pode estar cansado? Então você está fora de Cristo. Porque é Ele que nos restaura. É Ele. Salmo 37 diz, né? Descansa no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do coração. Mas quantas pessoas, por causa de problemas, de dificuldades, de necessidades, por estar vivendo um tempo ruim, eu sei, a gente vive tempos difíceis sim. E eu acho que esses tempos difíceis são tempos para nos forjar, para nos aprimorar, para fazer com que eu e você amadurecer, tomar decisões corretas, fazer escolhas corretas. Porque as pessoas falam o seguinte, quanto mais velho, mais maduro. Nem sempre, filho. Olha para cá. Nem sempre é assim. Como, pastor, não é assim? Eu conheço homens de 60 anos que têm maturidade de menino de 15. Mas conheço meninos de 20 anos que têm maturidade de homem de 50 anos. Por quê? Maturidade não tem a ver com a idade. Maturidade tem a ver com a escolha que você faz. Maturidade tem a ver com as suas decisões diárias. É isso que tem a ver. Maturidade não tem a ver com a idade. Maturidade tem a ver com as suas decisões. As suas decisões determinam o quanto você é maduro. Quer ver se uma pessoa é madura em Cristo? São as decisões e as escolhas que ela faz. Aí você vê se a pessoa é madura. Então vamos lá para o texto. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 25. Gênesis 25. Diz a partir do verso 27. Diz o seguinte: os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó. Mas em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Olha a decisão que ele toma, por causa de uma necessidade. Tem pessoas que são dessa forma, não alcançam as promessas, porque não vivem os princípios. Você quer alcançar promessas? Viva os princípios de Deus. Porque quando você quebra o princípio te quebra. Quebrou o princípio te quebrou. Viveu o princípio, alcançou a promessa. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilha. Eu quero dar 3 conselhos para você sobre boas escolhas. 3 conselhos. Primeiro conselho: nunca sacrifique o seu futuro. Fala para o seu irmão: nunca sacrifique o seu futuro. O seu futuro é resultado dos caminhos que você já escolheu. Alô? O seu futuro é resultado dos caminhos que você já escolheu. O que você tem hoje é o que você plantou ontem.
O seu futuro é resultado do caminho que você já escolheu. Esaú, ele tinha uma escolha diante dele, mas ele sacrificou o futuro dele. Imagine, quando você compra uma casa, a primeira coisa que você tem que ler é o contrato. Por que você tem que ler o contrato? Para que você não seja passado para trás, para que você não pague a mais. Você precisa saber quais são as diretrizes, as tratativas do contrato. Você precisa saber das coisas. É como Esaú não tivesse lido o contrato e vai, não, quero fazer, vamos fazer de qualquer jeito. Nós não somos assim. Nossa vida não é de qualquer jeito. Os meus filhos sempre falam o seguinte: pastor, pai, eu tirei a média, estou na média. Eu falei, quem está na média é medíocre. Quem está na média é medíocre. Quanto que era a prova? Era 10, quanto você tirou? 5? Estou na média, pai. Não, então você é medíocre. Como, pai? Você não estudou? Você tem a capacidade de tirar 10 e você tira 5? Que escolha é essa que você fez? Eu falo para ele, o bom é inimigo do ótimo, e o mais ou menos é um veneno na nossa vida. Quantas pessoas são assim? Escolhem viver pela média, entregam o seu futuro porque não querem construir nada. São filhos do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quantos estão dentro da igreja, falam que são discípulos de Cristo, mas são do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não querem saber quantos membros tem dentro da célula, não querem saber a data da multiplicação da célula, não quer saber se tem casas querendo que abra, portas abertas para a célula abrir, principalmente de kids. Não, o pastor Antônio, ele vai resolver esse assunto. Opa, o pastor Antônio tem a posição dele, você tem a sua. Aí ele fez a escolha dele, agora você precisa fazer a sua também. Faz sentido isso para você? Então não sacrifique o seu futuro. Nossas decisões e escolhas têm consequências. Essas consequências podem sacrificar o nosso futuro. Você lembra de Judas? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas ele poderia ser perdoado, mas ele preferiu a opinião dele do que aquilo que Cristo tinha para ele. Morreu enforcado, ele mesmo. Quando você escolhe andar com as suas próprias pernas, você se enforca, filho. É você que se enforca. Aí você vende barato aquilo que Deus já depositou dentro de você. Você vende barato o sacrifício da cruz de Cristo. Você vende barato isso. Por causa de uma opinião. Eu tenho a minha opinião. Quem disse que a opinião tem valor? A opinião é a classe mais baixa do conhecimento. Até papagaio dá. Até papagaio repete a opinião dos outros, porque é a classe mais baixa do conhecimento. A gente não vive de opinião. O que a Bíblia diz lá em Provérbios? Onde há multidão de conselheiros, há êxito em todas as coisas. Onde não há conselho, não há êxito. Então a nossa vida não é de opinião, a nossa vida é de conselho. Mas quem dá conselho para nós? Só quem te ama e quem sabe mais do que você. A nossa vida é uma escolha. Você determina o alcance. Você quer viver na média? Quer ser um cristão na média? Você pode ser, é uma escolha. Você sabe que lá nos Estados Unidos o culto começa às 10 horas da manhã? 10 horas da manhã. Lá é só pela manhã, o culto é às 10 horas da manhã. Um belo dia, 9:30 da manhã, a mãe está assim: filho, acorda, está na hora do culto. Filho, acorda, está na hora do culto. Mãe, eu quero escolher hoje ficar dormindo aqui. Não vai dormir não, você tem que ir para o culto. Não vou para o culto, eu quero dormir aqui, eu decido dormir aqui. Não, filho, vai para o culto. Aí ele falou o seguinte: mãe, me dá então 3 motivos para eu estar nesse culto. Primeiro motivo, filho, é que você entregou sua vida para Jesus. A igreja, está todo mundo igual, todo mundo entregou, então você agora tem que ter comunhão com os irmãos. Todo mundo entregou a vida para Jesus, então você precisa ir para o prédio da igreja, você tem comunhão com os irmãos, ter a alegria de estar junto, congregar junto. Aí ele falou: tá bom, mãe, me dá segundo motivo de eu estar nesse culto. Segundo motivo, meu filho,
É que você já passou dos 40 anos de idade, não está na hora de criar vergonha na cara, não? Porque é assim, presta bem atenção. O coaching... O coaching vai chegar para você e vai falar: você precisa ter autorresponsabilidade, não é isso? O pastor vai chegar para você e falar o seguinte: você tem que ter posicionamento. A minha mãe fala assim: você precisa ter vergonha na cara. Eu sou mais a minha mãe. Eu sou mais a minha mãe. Aí, mãe, ô filho, você já tem 40 anos, está na hora de você ter vergonha na cara e ir para o culto. Aí ele falou: tá bom, mãe, me dá o terceiro motivo de eu estar nesse culto. O terceiro motivo é que você é o pastor, filho. Sabe, irmãos, estou contando essa história, mas quantos dentro da igreja são um saco de batata que precisa ser empurrado, porque ele não faz as escolhas certas todos os dias? Precisa ser empurrado para um lugar da bênção, para um lugar que te muda, que te transforma, que te restaura. É Cristo. Então Judas fez uma escolha pela opinião dele, e você já sabe o resultado. Davi, a palavra de Deus diz que na primavera os reis saíam à guerra. Sabe o que Davi escolheu? Ficar em casa, ficar no palácio. Os reis saíam para guerrear. Ele deveria ter saído, mas ele decidiu ficar em casa. Decidiu ficar em casa. Viu a mulher lá, toda bonitona, tomando banho. E você já sabe o fim da história. Adulterou. Ainda se tornou um assassino. Por quê? Escolha errada. Todos os dias você acorda e tem uma decisão para você fazer. A sua maturidade determina se você vai fazê-la certa ou não. O que você valoriza vai determinar se você vai celebrar aquilo ou se você vai usar aquilo. Davi conseguiu sacrificar o futuro dele. Judas conseguiu sacrificar o futuro dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. E você? Quais são as suas escolhas? Você está sacrificando? Maridos, honre a sua mulher. Não é isso que diz lá em 1 Pedro 3,7? Tratai suas esposas como a parte mais frágil do lar, para que vossas orações sejam ouvidas. Honre a sua casa. Não importa o que ela faz, ou o que os seus filhos deixam de fazer. O que importa é quem você é. É quem você é. Escolha ser o sacerdote. Escolha ser o homem do lar. Escolha. Certa vez eu estava, você sabe, homens de negócio, todas as vezes que almoça, está aqui o doutor Júlio, ele precisa tomar um café, né, que é uma bobeira, né? Aí vai para uma Copenhague, uma Offner da vida. Aí um belo dia eu estou com o meu CEO lá, ele fala o seguinte, ele falou um palavrão, não vou falar, não é palavrão, mas também é uma palavra ruim para uma mulher. Ele falou assim: olha que mulher, alguma coisa assim, né? Bonita. Falou para mim: olha lá, Marcão, que mulher bonita. Eu falei: mulher bonita eu tenho na minha casa. Aí ele falou assim: ah, para com isso, Marcão. Cavalo amarrado também pasta. Eu falei: verdade, se você é cavalo, você continua pastando. Eu resolvi ser homem, eu honro a minha casa. Então, são escolhas. É você que define o padrão da sua casa. É você que define o padrão da sua vida. É você que define o padrão do seu ministério. É você. Todas as coisas estão liberadas para mim e para você. Sou eu que escolho viver ou não. Então, muito cuidado com as decisões que você toma. Você sacrifica o seu futuro e você fica cego para valores. O perigo de Esaú ali, ele não valorizou o que ele tinha. E quanto mais a gente toma decisões erradas, porque a gente não vê os valores que existem nas coisas. O valor que é a igreja, o valor que é uma célula, o valor que é um casamento, o valor que é a criação dos filhos, o valor que é uma leitura bíblica. A gente não tem mais esses valores. E aí a gente escolhe coisas todos os dias que nos tiram, nos afastam daquilo que é propósito de Deus para nós. O perigo da decisão imediata, da gente viver na emoção.
Eu não quero mais não, o pastor Antônio olhou para mim de um jeito, e aí eu não quero mais viver, eu não quero mais ir para GVC, não quero mais frequentar a igreja, porque fez as coisas da emoção. Vou chutar o balde, porque eu estou chateadinho. Eu estou com um probleminha com fulano. A menina achou o meu sapato feio, não quero mais ir para a igreja. Para com isso. Para de decidir as coisas na sua emoção. O propósito é muito maior. Há uma alegria proposta para você. Nós não andamos pelas coisas temporais, nós andamos por coisas eternas. Nós não andamos simplesmente pelo passado, pelo presente, pelo futuro. Não. Nós andamos por aquilo que já é eterno. A gente traz à existência aquilo que não existe. É isso. Então a fome e a impaciência de Esaú fez com que ele não discernisse a consequência da escolha dele. Quantas vezes a gente não discerne as escolhas que nós estamos fazendo? Então, o que nós temos de mais importante na nossa vida são os princípios e os valores. Então não perca isso por causa de um prato de lentilha. Sacrificamos o nosso futuro quando a gente não dá importância aos valores. E uma gratificação imediata, né? Esaú falou assim: eu quero... Para que me serve direito da primogenitura se eu estou com fome agora? O pecado é assim, né? É a gratificação imediata. Aí depois, quando você percebe, você fala: meu Deus, por que eu fiz aquilo? É porque a gente quer as coisas instantâneas. Eu vou falar algo do profundo, da profundidade das profundezas para você. A sua vida não é miojo. Não é nem sim miojo não. Profundo agora, né? Não é instantâneo. É um processo, filho. E esse processo é resultado das suas decisões todos os dias. É resultado das suas decisões. Ou você entra na terra prometida, ou você anda pela opinião dos outros que não ouviram Deus e morre no deserto. Ou você entra naquilo que Deus falou para você entrar. Mas lá tem cidades fortificadas. Lá tem gigantes. Aí quando você tem esse pensamento, você vai se ver pequeno igual gafanhoto. Mas quem sabe quem é de Cristo fala: eia, subamos e possuamos a terra. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu carrego aqui. Ele falou, então ele é fiel e justo. Vai cumprir. Vai cumprir. Amém. Segundo conselho: tome a decisão certa. Você precisa romper com algo. Então, como eu falei para você, decisão é uma cisão, é romper com algo. Incisão é cortar dentro. Circuncisão, cortar o derredor. Então, incisão, eu preciso romper com tudo aquilo que me atrapalha. Tudo aquilo que me atrapalha. Irmãos, nós não fazemos. Tem amizades que a gente não poderia ter. Não estou falando daqui da igreja, porque aqui são todos seus irmãos. Amém? Mas tem coisas aí fora que a gente não deveria ter. A gente não faz acepção de pessoas. Presta atenção no que eu vou te dizer. A gente não faz acepção de pessoas, mas a gente faz a asepsia. Chegou perto de mim, o sangue de Cristo lava. Nós não fazemos acepção, mas a asepsia a gente faz. O sangue que está sobre mim, grudou em mim, chegou perto, então vai lavar você também. Então a gente faz acepção, a gente limpa as pessoas. Então, toda decisão é uma escolha. E a omissão também é uma decisão. Tem pessoas que falam: tá bom, não enfrói nem contribui, então tá bom para mim. Para com isso. Ficar em casa por causa de preguiça é uma decisão. É uma omissão. Então, tem muita gente que se impressiona com coisas, se impressiona com beleza, se impressiona com performance, se impressiona com estética. Mas você tem que olhar para a pessoa, saber o que tem lá dentro do coração dela. O que tem lá dentro? Até Samuel quase errou. Quase errou. Porque achou a estética, a performance. Mas tinha um jovenzinho lá esperando para ser escolhido. Amém? Então tome sempre a decisão certa. Porque Esaú, ele viu aquele prato de lentilha.
Ele falou, eu quero, mas deixa eu te falar algo, nem tudo que reluz é ouro. Ele pensou que aquele prato de lentilha era um ouro para ele, e ele decidiu por aquilo. Quantas pessoas decidem achando que aquilo lá é valioso? Eu estou saindo da igreja porque não estou me sentindo bem. Eu acho melhor eu pular. Porque tem gente que é crente igual pipoca, né? Pula de igreja em igreja. Porque acha que a grama do vizinho é melhor do que a sua. Porque ele não passou no processo aqui, ele pensa que vai pular a etapa que ele não viveu aqui, que ele não conseguiu conquistar, e ultrapassar na outra. Não, você vai para o final da fila sempre. Sempre. O que você não rompeu aqui, você não vai crescer enquanto você não romper. Em lugar nenhum. Amém? Faz sentido isso para você? Então nem tudo que reluz é ouro. Então como eu tomo essa decisão certa para não ter esse prato de lentilha? Precisamos observar as circunstâncias, precisamos analisar as oportunidades. Temos sempre boas oportunidades, mas nem sempre a boa oportunidade é a oportunidade de Deus. Tem muita gente que abraça até o casamento por uma boa oportunidade. Não sei se você sabe, mas eu sou o líder dos solteiros do estado de São Paulo. Você sabia disso? Eu quero casar todo mundo. Eu sou o líder dos solteiros. E aí os solteiros têm um sofisma na mente, que eles falam para mim, pastor, se eu não casar, eu vou morrer encalhado, pastor. Eu falei, quem disse que você vai morrer encalhado? Não, eu vou morrer encalhado, se eu não casar, eu vou morrer encalhado. Eu falei, olha, você não morre encalhado. Mesmo se você não casar, você não morre encalhado. Eu falei, como assim? Morre encalhado quem casou errado. Quem casou errado, que não fez uma boa escolha, vai morrer encalhado, porque não pode separar. O encalhado é quem casou errado, filho. O solteiro tem a oportunidade da escolha melhor, de definir o padrão de Deus. Agora quem casou e casou errado, vai aguentar. É porque para todo banana tem uma Jezabel. E para toda mulher abacaxi tem um banana, o Acabe, né? Sempre tem. Sempre tem. Então, precisamos observar as circunstâncias. Nem tudo que você vê que é oportunidade boa é uma oportunidade de Deus. Tem gente que abraça a oportunidade boa e perde a oportunidade de Deus. Abraça a oportunidade boa. Eu já vi gente falando o seguinte, olha, igreja em células é um barato, né? A pessoa está numa célula, a célula não está crescendo, ela fala o seguinte, não, estou vendo a célula do fulano, a célula está mais avivada, eu vou para ela, vou para aquela célula. Ele vai, abraçou uma boa oportunidade, mas não era a oportunidade de Deus. A oportunidade de Deus era na célula, para ele crescer, fazer aquela célula crescer, avançar, destravar destinos. Mas ele abraçou uma boa oportunidade. O que é que acontece? Murcha. Aí você fala pro irmão, e aí irmão, como que tá as coisas? Luta. E aí o casamento? Luta. Área financeira? Luta. Tudo para ele é luta. E aí você chega no outro dia, na outra semana, e aí irmão, como tá? Sabe aquela hiena hard? Dia, azar, tristeza. Porque abraçou uma oportunidade, mas não era a oportunidade de Deus. Quando você sai do centro da vontade de Deus, é luta, dificuldade. Amém? Então, outra coisa, preste atenção no seu coração. Preste atenção no seu coração. Quer escolher bem? Escolha o que Deus está falando no seu coração. Colossenses 3,15 diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Então, é necessário ter uma paz no nosso coração. Eu sei que para muitas pessoas a paz está em todo lugar, né? Casou errado, mas fala, estou em paz. Estou em paz. Entrou na profissão errada, ele fala, estou em paz. Estou em paz. É difícil, mas eu estou em paz, estou em paz. Deus, me ajuda aqui, porque agora é assim. A pessoa não anda com Deus, ele pede para Deus andar com ele. Pessoas que fazem más escolhas, eles não andam com Deus. Ele pede para Deus andar com ele. Deus, olha, casei errado, casei com um sapo. Mas se o senhor entrar, ele vai virar príncipe, vai beijar a vida inteira, só vai criar boqueira, porque vai ser sapo a vida inteira, filho. Vai ser sapo a vida inteira, criou boqueira, mas não, enquanto não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não vira o príncipe. Não vira Israel. Vai beijar a vida inteira um sapo. Porque, Deus,
Deus, estou pedindo, está pedindo um emprego. A gente está falando, Deus vai dar um emprego, Deus vai dar. Aí abraçou uma oportunidade, mas não era a oportunidade de Deus. Tirou da igreja. Está ganhando bem, não vai mais para a igreja, não participa mais da célula. Aí você pergunta, irmão, e aí, como que está o trabalho? Está benção, e o seu casamento? A gente está pensando em divorciar. Escolhas. Você pode abraçar uma boa oportunidade, mas aquela oportunidade talvez não seja a oportunidade de Deus para a sua vida. Não vá por uma necessidade, não vá pela emoção. Tenha paz no seu coração. Quando Deus te dá uma certeza dentro do seu coração, faz. Aí você faz. Não coloque as consequências na balança. Minha escolha me dá uma responsabilidade. A responsabilidade me dá uma consequência ou uma recompensa. Responsabilidade me dá uma consequência ou uma recompensa. Imagina Esaú se ele tivesse colocado numa balança o direito da primogenitura e o prato de lentilha. Imagina se você tivesse colocado na balança a sua vida secular e a sua vida na igreja. Eu quero te falar, eu sou o que eu sou hoje devido à igreja. Sabe por que comecei a ganhar bem na empresa? Por causa da igreja. Meu salário, depois que eu fiz o curso de treinamento de líder, eu fiz ceifeiros 17 vezes. Fiz maturidade no Espírito 18 vezes. Fiz CTL 17 vezes. Por quê? Eu era apaixonado. E eu fui crescendo na empresa. Fui crescendo. Porque me deu uma bagagem muito grande. E a gente morava, o pessoal da igreja morava no Capão Redondo e a videira na Vila Mariana, muito longe, contramão para nós até. O que é que eu fazia? Os irmãos da minha célula falavam assim, eu não consigo ir na Vila Mariana, não tenho dinheiro. Eu ia de carro até o Capão Redondo. E eu falava para eles, vou fazer o curso com você novamente. E fazer o curso. Todo mundo que queria fazer o curso, eu fazia o curso de novo. Mas foi muito bom para mim. Eu cresci demais na empresa. Me aperfeiçoou dentro da empresa. Amém? Então, imagina, se a gente coloca na balança nossa vida secular e a nossa vida na igreja. O que pesa mais? Aliás, eu não acredito que tenha duas vidas, né? É uma vida só. Tem pessoas que falam assim, a minha vida profissional. Não, você só tem uma vida. A sua área profissional, né? Tem uma área na sua vida que é a profissional. Mas tudo é espiritual. Amém? Imagina se Esaú colocasse isso na balança. Então, vai fazer uma escolha? Coloque na balança. O que pesa mais? É melhor você pedir perdão para o seu cônjuge ou você dormir brigado? Coloca na balança. É melhor você ir para a série da Netflix ou você ler a Bíblia? Coloca na balança. Coloca na balança. O que pesa mais? Você servir ou você ser servido? Porque a Bíblia fala que maior é o que serve. Coloca na balança. Qual é a sua escolha? Imagine se Esaú tivesse colocado isso na balança. Ele não teria perdido o direito da primogenitura. Terceira coisa e último ponto. Já queria chamar a equipe de louvor. Cadê o Jonatas? Vai para onde ele? Que escolha é essa que ele fez lá para trás? Terceiro e último ponto. Eu não estou na VB, eu queria estar na VB. Sabe quando eu falo último ponto na VB? Eu falo terceiro e último ponto. Ele fala, terceiro e último ponto. Agora estou me sentindo em casa. Eu acho que isso é fundamental. Considere as pessoas certas para darem conselho para a sua escolha. Considere as pessoas certas. Pessoas certas são chaves. Porque no mundo a gente tem várias vozes. Voz de anjos e voz de demônios. É você que escolhe a voz que você quer escutar. Você que escolhe.
Se você quiser pensar o seguinte, olha, o que o pastor Marcos Noé está trazendo não vale a pena para mim, você pode, é a sua decisão. No mundo tem várias vozes. Vozes de anjos e vozes de demônio. Você escuta. Então, primeira coisa que eu quero te falar, considere então o que Deus diz a você. Quer fazer uma escolha? O que Deus está falando a você? O que Deus diz ao seu coração? Eu tenho algo com Deus que eu consigo escutar Deus audível. É muito interessante. Deus fala comigo audível. Consigo escutar a Deus. Então para eu fazer uma boa escolha, eu preciso considerar o que Deus diz. Aí tem 3 questionamentos que você precisa fazer. Aquilo que você está escolhendo, vai glorificar a Deus com a sua decisão? O que você escolhe, glorifica a Deus? Está glorificando a Deus com essa sua decisão? Segunda coisa, é isso que Deus espera de mim? É isso que Deus espera de você, na sua escolha? Terceiro, Deus está comigo nessa minha decisão? 3 coisas que você precisa ter. Vou glorificar a Deus com a minha decisão? É isso que Deus espera de mim? Deus está comigo nessa decisão? Por quê? Eu preciso ter sabedoria de tomar decisão. Preciso ter sabedoria. Não posso tomar ao léu. Não posso. Eu tenho uma frase comigo que eu enxerguei mais longe, porque eu subi em ombros de gigantes. Se eu estou aqui hoje, eu sou fruto do pastor Wilson, um gigante. E eu escolho servir Ele. Eu escolho ouvir Ele. Eu escolho andar com Ele. Eu escolhi. E eu vejo as coisas tão maravilhosas que acontecem na minha vida. Por quê? É porque eu estou debaixo de um guarda-chuva, não tem nada a ver comigo. É a unção que está sobre a vida dele. Eu só desfruto da unção dele. E aquilo que ele me ensina, eu coloco em prática. Eu trato a minha esposa tão bem hoje, porque um dia ele viajou comigo, foi até o sítio de Mariporã para me perguntar se eu queria ser pastor ou não, eu queria assumir a igreja ou não. Mas eu vi a forma dele tratar tão bem a pastora Zanilda, que eu pensava que eu era bom nesse assunto, mas ele era muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Então, saiba quem você vai andar, quem você vai escutar. E sempre escute aquilo que Deus diz a você. Então eu preciso ter sabedoria. Como que eu obtenho essa sabedoria? Tiago 1,5 ele nos mostra. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperá, e ser-lhe concedida. Então quer fazer uma boa escolha? Considere o que Deus diz. E aí a nossa oração precisa ser uma oração submissa, aquilo que Deus está falando para você, porque você ora a Deus, você escuta a Deus, e você faz o que Deus diz, não é o que você escolhe. Você ora a Deus, Ele fala com você, e você faz o que Ele diz. Nós precisamos fazer o que Deus está falando para nós, amém? A gente sempre considera o que todo mundo fala e deixa Deus por último. Considere também o que a sua família diz. Quando você vai tomar uma decisão, pense o seguinte: a decisão que você toma não afeta só você, afeta toda a sua casa. Quantos filhos não escutam mais os pais? Tomam decisões na vida, mas não querem saber o que é que os pais dizem. Olha, eu sou filho de pernambucano, filho, e arretada minha mãe. Um belo dia, eu já tenho 49 anos. Um belo dia eu estou na casa dela. Aí meu filho fez alguma coisa lá que eu não gostei. Eu dei uma palmada nele. Tá! Ela pegou o cabo de vassoura e pá na minha cabeça. Ela falou: aqui você não bate nele, porque você está na minha casa, e quem coloca o padrão aqui sou eu. Eu falei: ok, mãe, sem problema, não quero que quebre outro vassoura na minha cabeça. Eu não quero. Eu escuto. E minha mãe me bate mesmo. Tenho 49 anos. Se eu chegar em casa e não pedir a bênção para ela, é pecado para a morte. Pecado para a morte. Sair de casa e não pedir a bênção, pecado para a morte. Ela bate mesmo. Até hoje, bate em todos nós. Minhas irmãs são mais velhas do que eu. Bate em todo mundo. Mas a gente escuta. Sabe por que a gente está bem assim hoje? Sabe por que eu tenho uma família abençoada? Porque eu honro os meus pais. Eu escuto os meus pais. Eu vou fazer alguma coisa, eu sempre falo para o meu pai: pai, o que o senhor acha disso?
Por quê? Ele é o meu mentor, filho. Eu pergunto para o pastor Wilson: pastor, o que o senhor acha? O pastor Wilson já faz parte da minha família. Então escute o que a sua família faz. Não tome uma posição. Por quê? O que você faz afeta toda a sua casa. Porque, presta bem atenção, todo pecador é um egoísta, não é? Todo pecador é um egoísta. Ele peca, mas ele não sabe, a consequência afeta todo mundo. Mas todo pecador ele é um egoísta, porque ele não sabe as consequências do erro dele. Quer tomar uma decisão? Pergunte para sua família. Você que é jovem, pergunte para os seus pais. Pais, eu posso fazer isso? Posso ir em tal lugar? Posso comprar isso? Pergunte para o seu pai. Faça uma boa escolha. Então, considere o que a família diz. Então, suas decisões, ela deixa um legado e uma consequência para a sua família. Último ponto, para fazer uma boa escolha: considere o que o seu mentor diz a você. Quem é o mentor? Mentor é a pessoa experiente, alguém que tem história. Mentor é o seu pastor. Vem cá, pastor. Você sabe que... Fica aqui, pastor. Nós como pastores, nós somos fruto de chacota aí fora. Muita chacota. A nossa palavra não é valorizada. Porque todo mundo pensa que nós somos ladrões. Porque eu também pensava. Eu pensava que todo pastor era um ladrão. Pensava mesmo. Eu tinha um problema com a igreja. Eu trabalhava, ganhava bem. Eu falei, vou dar o meu dinheiro para o pastor. Mas teve algo na minha vida. Quando eu entrei na videira, o primeiro culto que eu fui, estava em Reforma, Vila Mariana, era o primeiro culto da Vila Mariana. Aí, estava tirando barro, porque não tinha piso ainda. Estava tirando barro lá de dentro. E aí eu perguntei assim, quem é o pastor? Aí falaram, aquele ali, ó. Era o pastor Marcelo Almeida. Aquele ali que está com a calça para cima até aqui. Eu falei, mas ele é o pastor? Vai começar o culto daqui 10 minutos, ele está aqui tirando barro. Aí ele falou, ele está tirando barro. Eu perguntei, o que ele fazia antes de ser pastor? Aí ele falou, ele era redator de uma revista tal, famosa tal. E o cara largou tudo para ser pastor? Aí ele falou, largou tudo para ser pastor. Aí daqui a pouco entrou o pastor Luiz, 7 meses depois entrou o pastor Luiz na minha vida. E eu sou um cara assim, eu sou visual, sabe? Eu gosto de analisar as coisas. Então eu sou muito analítico. Aí eu comecei a analisar a vida do pastor Luiz. Falei, vou andar com esse cara aí, eu preciso saber para onde eu estou indo. Porque, não sei se você já fez essa pergunta. Eu não ando na minha vida sem propósito. Porque eu queria saber, dentro da igreja, eu estou dando meu tempo, estou dando meu conhecimento, estou dando meu dinheiro, colocando os meus filhos e a minha esposa aqui. Pastor, o que você vai fazer com isso? Eu sempre perguntei isso para o pastor. E aí, vendo o pastor Wilson, vendo a índole dele, perguntei, o que o pastor fazia? Aí ele era diretor de uma multinacional. Ele tinha, como que é o nome daquele, manobrista? Não é manobrista não, como que é o nome do... Motorista, chofer, motorista, manobrista. Ele tinha um chofer, um motorista particular. A empresa, quando você alcança esse padrão de CEO, você não paga mais nada na sua vida. Você não paga nenhuma viagem sua, nem de férias você não paga. Você não paga conta de luz, conta de água, você não paga aluguel, você não paga casa, você não paga nada. A empresa paga tudo para você. E ainda coloca um motorista para você. E o pastor Wilson tinha até um motorista. Ele largou tudo para ser pastor. Eu falei, meu Deus, esses caras tudo devem ser doido. Aí depois eu fui ver o padrão de vida deles na vida cristã. Eu falei, meu Deus do céu. E eu pensava que esses homens eram ladrão. E o pastor Wilson começou a ser o meu mentor. Meu casamento é outro, a criação dos meus filhos são outros, as minhas escolhas são outras completamente diferentes. Já fiz coisa errada? Já escolhi errado? Já. Mas ele me amou tanto, me perdoou e hoje me colocou de volta. Porque filho sempre tem um filho rebelde, mas sempre tem um pai sábio, que é o nosso mentor. Esse é o pastor Wilson. Por que eu estou colocando o pastor Antônio aqui para finalizar essa palavra? Porque foi Deus que colocou ele na sua vida.
para te mentorear. Então eu quero te falar, escute, ouça, para que você faça boas escolhas na sua vida. O mundo já nos maltrata, apedreja demais. Eu acho que a família deveria ser o lugar do acolhimento. Porque, te falar a verdade, todo mundo pode desistir de mim, mas sabe quem nunca vai desistir de mim? A minha família, a minha casa. Ela nunca vai desistir de mim. Posso cometer o erro que for, a minha família sempre vai estar de braço aberto para mim. Então eu quero falar para você, Pastor Antônio é o seu mentor. Honre, o ajude, sirva, porque ele vai trazer coisas do céu para você, coisas que vão te direcionar, coisas que vão fazer você não errar, vão fazer você não tropeçar, porque você não tropeça em pedra grande, você só tropeça em pedra pequena. Mas Deus colocou pessoas que têm uma visão muito mais larga do que nós, para a gente caminhar. Esses são os nossos pastores. Eu trato o pastor Wilson como se fosse meu pai. A minha esposa não teve pai mesmo. O pai dela foi assassinado quando a mãe dela estava grávida dela de 3 meses. Ela nunca conheceu o pai. Ela considera o pastor Wilson como o pai dela. E hoje nós fazemos as melhores escolhas da nossa vida. Por quê? Nós temos mentores. Você tem um mentor. Por que está fazendo essa conferência? Por que você acha que é a conferência? Para você vir para cá e perder um tempo? Não, é direção. Direção para quê? Para fazer boas escolhas. É para isso. Ou você acha que a gente dorme, cai da cama e fala assim, vou fazer uma conferência? Não, é para dar uma direção ao povo. Porque nós pensamos, você está colocando seu tempo, seu dinheiro, sua casa, sua família, o que é que nós vamos fazer com isso? Nós queremos dar a vontade de Deus perfeita, agradável na sua vida. É essa. Então, está aqui o seu mentor. Eu queria terminar essa palavra que a gente fazendo uma corrente pelo seu mentor, para cada dia mais ele trazer a direção certa, a cada dia mais ele ter mais sabedoria, ele ter mais conhecimento, para nos impulsionar a viver aquilo que é propósito de Deus para nós. Então, queria que você ficasse de pé.